Olá, ouvintes do canal Papo Teológico. Como prometido, nessa série dos 5 solas, hoje falaremos sobre o sola Escritura. Não saia desse vídeo. Olá, boa tarde pessoal do canal Papo Teológico. Como prometido, nós vamos falar sobre sola Escritura. No vídeo passado falamos sobre os 5 solas. Eu citei o livro de Franklin Ferreira, Pilares da Fé, Atualidade da Mensagem da Reforma. É um livro de uma excelente obra. Franklin vai trabalhar aqui sobre a nossa fé, sobre como surgiu a Reforma Protestante, né? Por qual surgiu esse lema dos 5 solas, o que é os 5 solas. Então você pode estar adquirindo esse livro, que vai ser de grande proveito para você. Como você, eu não sei a cidade que você está ouvindo, né? Você pode adquirir ele no Mercado Livre, você pode adquirir ele na Erdos Livraria, se eu não me engano, vende também. E hoje o tema do vídeo é sola Escritura. Estamos falando sobre somente a Escritura como regra de fé e prática. Eu quero mostrar para vocês esse livro de Paulo Anglada, Dr. Paulo Anglada, excelente escritor. Faleceu, se não me falha a memória, neste ano, em fevereiro. Somente a Escritura, aqui ele trabalha e aborda, dá uma explanada muito boa, histórica, teológica, do que é a Escritura e somente a Escritura como regra de fé e prática. Bom, o lema já fala sobre sola Escritura, né? Somente a Escritura. Qual que foi o tema de Martim Lutero argumentando essa frase, e todos os reformadores também? Foi dizer que nós não cremos na revelação continuada, ou seja, tudo que Deus havia de dizer, que havia de falar, está revelado nas Escrituras. Não há continuação revelacional. Essa foi a argumentação de Lutero contra a Igreja Romana do século XVI, na época da Reforma. Ele somente a Escritura tem autoridade como a regra de fé e prática, somente ela dita o caminho, diz o que é de prática para o cristão. É ela que diz como deve ser o culto ao Senhor, como deve ser vivida a vida do cristão. Ou seja, a Escritura ela tem todos o respaldo que um cristão precisa para saber da vida. O que Lutero vai argumentar, e os reformadores também, é que a Escritura está acima da autoridade papal, que a Escritura está acima da igreja na época, e ele fez isso no século XVI, e vai dizer, ela é a fonte de autoridade. Ou seja, tudo que Deus tem para se falar, revelar, tudo que você precisa saber sobre Deus está escrito na Escritura Sagrada. É um dos primeiros pilares, falando de forma resumida para que todos nós entendamos, para que você possa entender. Alistair McGrath, ele diz que Deus usa a linguagem humana para falar conosco e ele deixa sua vontade revelada nas Escrituras. Ou seja, nós de herança reformada, de herança da tradição evangélica, se realmente é uma igreja evangélica, uma igreja reformada, ela está afirmada no sola Escritura, ela não crê em revelação continuada, ou seja, a revelação se encerra nas Escrituras, que tem uma cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e glorificação. Deus revela todo o seu plano na Escritura, revelando-se que ele tudo foi criado a partir do nada, que ele criou tudo perfeito, que o pecado entrou no mundo, nós nos corrompemos, caímos, estávamos distintos da glória dele, que ele enviou o seu Filho, o Salvador, Redentor Jesus Cristo, e que através de Jesus Cristo nós temos a vida eterna e por último a glorificação com ele. Então tudo que nós precisamos saber para a vida cristã está respaldado na Escritura Sagrada, ou seja, por isso nós batemos no pé sobre a regra do cristão. Sempre que foge cada doutrina da fé cristã, cada argumento de igreja, cada confissão de fé, praticamente todos os reformadores, as confissões de fé, elas aderem ao sola Escritura, eles dizem isso. E vamos supor, a doutrina da Trindade, o que a Bíblia diz sobre isso? Tem que ter respaldo bíblico, não é eu tive uma revelação e Deus é 3 pessoas, não, eu tenho que ter um respaldo bíblico para a sola Escritura. A doutrina do Pai, a doutrina do Filho, a doutrina da encarnação de Cristo, da glorificação, são todos respaldos bíblicos. Ou seja, eu não posso fazer doutrina da minha cabeça, eu não posso fazer regra para a igreja baseado em sonhos, em visões,
Em breve, depois dessa série dos 5 solas, eu vou fazer um vídeo sobre a experiência e a Bíblia, como ela deve ser amoldada à luz da Bíblia e não a Bíblia da experiência. Então, experiências particulares, se você viu o anjo, se você viu o diabo, você viu o que for, você viu o avião do Iron Maiden, você viu, não é regra, não é fé, não é prática para a igreja. O que dirige a igreja é a Escritura. Se você realmente é um cristão protestante, você é de raiz protestante, evangélico, você não crê na revelação continuada, você não crê que há algo novo a ser revelado, mas o que Deus quis revelar, Ele revelou nas Escrituras. Deixei claro, as suas experiências à parte, ela não interfere na igreja. Para a igreja, Deus deixou a Escritura. Então, se você é de raiz cristã, eu falo isso a evangélicos, assim como tem os padres que dizem que se você é católico, você não pode se aderir ao lema do sola escritura, porque você se tornará um protestante. Assim eu digo para você, se você é evangélico, você não pode crer na revelação continuada, porque senão você é um católico romano dentro de uma igreja evangélica. Então esse negócio, cuidado com o negócio que Deus me disse, Deus me falou, tive uma nova visão, uma nova revelação. O lema da igreja evangélica é só a Escritura, a revelação de Deus, a fonte máxima de autoridade, que o seu centro aponta para Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada. Você não pode ser adepto de uma revelação continuada, ou então, se você for adepto de uma revelação continuada, você é católico romano. Você só está dentro de uma igreja errada. Se você é católico romano, você tem todo o meu respeito. Eu não estou falando diretamente a você, estou falando ao público protestante, ao público cristão protestante, evangélico. Esse público que eu estou falando, que é direcionado a eles. Porque, obviamente, de outros segmentos, eles vão ter outras verdades absolutas. Mas para o cristão evangélico, a sua verdade absoluta é as Escrituras. O que ela diz deve ser regra, deve ser fé, deve ser praticada. Você deve viver esse só a Escritura. Você não pode fazer culto baseado em visões. Paulo fala isso em Colossenses, baseado em sonhos, baseado em anjo. Para cada elemento do culto que vai ter, você tem que ter um respaldo bíblico. Existe até um princípio reformador de culto. Ele é respaldado pelas Escrituras. Então, não faça doutrina de experiências particular. Não saia falando, Deus age assim porque eu tive um sonho, porque eu vi, porque falou comigo, porque usou fulano. Não, Deus age assim porque assim Ele se revelou nas Escrituras. O que eu preciso saber do Senhor está encontrado ali. Você quer ouvir a voz de Deus? Medite nas Escrituras Sagradas. Se a Bíblia ficar fechada, vai ser difícil de ouvir Deus falar. Então que Deus te abençoe e que esse vídeo venha de crescimento para a sua vida, que você medite nesse lema, um dos lemas, dos pilares da fé reformada, os pilares da fé evangélica protestante. Só a Escritura, somente a Escritura como lema de fé e prática. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.